Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao curso de Cálculo Numérico. Nesse vídeo vocês vão conhecer um pouco mais sobre o que é essa área da computação. Cálculo numérico é basicamente uma área da computação que estuda algoritmos para resolver problemas matemáticos. Isso já vem desde antigamente e se confunde um pouco com a história da matemática. Isso porque nós, como seres humanos, sempre precisamos calcular algumas coisas que são de ordem prática, principalmente em algumas áreas, como por exemplo, engenharia, arquitetura, astronomia, e tudo isso vem desde antigamente. Assim como os povos antigos precisavam de números para representar as quantidades, eles também precisavam de métodos para fazer determinados cálculos. Vamos supor, por exemplo, que tenhamos aqui duas paredes. Cada uma dessas paredes tem o tamanho de 1 metro. Então, por Pitágoras, a gente sabe que a medida aqui da hipotenusa é a raiz de 2. Mas qual o valor de raiz de 2? Hoje em dia é muito simples você abrir uma calculadora e pedir para calcular a raiz de 2. Então tá lá, é 1.41, 42, 13, etc. Mas antigamente, como é que você poderia obter esse valor sem a calculadora? Então era necessário algum algoritmo para obter esse valor. Vamos ver aqui um exemplo. Esse exemplo é o método babilônico. Então, para isso, vamos considerar o seguinte. Nós queremos calcular o valor de x, tal que x ao quadrado resulte em 2. Não sabemos exatamente o valor de x, mas vamos fazer um chute inicial. Bom, se x for 1, 1 ao quadrado dá 1, que dá menor do que 2. Então, 1 é um chute. O valor de x deve ser maior que 1. Por outro lado, se eu colocar x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. Então 2 já é um valor muito alto. Então a raiz de 2 deve estar aí entre 1 e 2. Vamos chutar que seja 1,5. Esse palpite inicial vamos chamar de x0. Então x0 é 1,5. Será que tem algum método que eu possa utilizar para melhorar esse meu palpite? Eu verifiquei que x0 ao quadrado não resulta em 2. Então eu cometi algum erro. Vamos expressar esse erro da seguinte forma. x0, e aí mais um fator de correção, ao quadrado é igual a 2. Vamos desenvolver isso aqui. Então vamos ficar com x0 ao quadrado mais 2x0 mais e ao quadrado igual a 2. Se encontrarmos esse vamos poder somar x0 para encontrar a raiz de 2. Então, para isso, vamos isolar esse Vamos ficar com colocando em evidência aqui dessas duas somas, vamos ficar com vezes 2x0 mais é igual a 2 menos, trazendo lá do lado esquerdo, x0 ao quadrado. Então, 2 menos x0 ao quadrado dividido por 2x0 mais Se considerarmos que nós estamos suficientemente próximos da raiz, então esse aqui, vamos considerar que ele está próximo de zero. Vamos ficar com é igual a 2 menos x0 ao quadrado dividido por 2x0. Podemos reescrever isso aqui também como 1 sobre x0 menos x0
sobre 2. Claro que não vamos conseguir calcular exatamente o valor, porque consideramos que esse E aqui é 0. Mas vamos obter um valor que esperamos ser mais próximo. Então podemos dizer agora que temos um novo palpite. E esse novo palpite vamos chamar de x1. E aí x1 vai ser x0 mais E. Podemos reescrever isso daqui então como x0 mais 1 sobre x0 menos x0 sobre 2. E aí x0 menos x0 sobre 2 dá x0 sobre 2. E aí fica mais 1 sobre x0. Agora que temos um palpite que achamos melhor, x1, podemos fazer o mesmo procedimento para achar um x2 e assim por diante. E aí com isso a gente estabelece aqui um método que a gente chama de método iterativo. Os métodos iterativos são bem comuns em cálculo numérico. Então geralmente se começa com um palpite inicial, um x0, depois se calcula através de alguma regra o x1, a partir de x1 a gente calcula x2, a partir de x2, x3 e assim por diante. Então como é que vai ficar a fórmula geral do método babilônico? Então vamos expressar assim. O n mais 1º palpite vai ser igual a o enésimo palpite dividido por 2 mais 1 sobre o enésimo palpite. Em cálculo numérico, nós estamos mais interessados em obter uma solução aproximada ao invés de uma solução exata. Então, supondo, por exemplo, que essa hipotenusa representa o comprimento de uma corda. Então, é suficiente ter duas casas de precisão. 1,41 m de corda é suficiente. Eu não preciso ter todas essas casas decimais de precisão, até chegar lá na escala atômica. Não precisa dessa precisão toda. Então essa precisão, claro, está associada bastante à aplicação. Algumas aceitam um erro maior e outras menos. Muito se fala também da análise numérica. Então, basicamente, o cálculo numérico e a análise numérica se confundem muito, mas pode-se fazer a seguinte distinção. O cálculo numérico é o estudo dos algoritmos para resolver os problemas matemáticos. Já a análise numérica ela está interessada no estudo desses métodos numéricos. Em relação ao que, por exemplo? O quão estamos errando nessa aproximação? Será que esse algoritmo vai convergir para a solução que estamos interessados? A análise assintótica. Então, para aqueles que não estão acostumados com computação, a assintótica vai analisar o quanto o custo computacional aumenta em relação ao tamanho da entrada. Então, por exemplo, se o problema é resolver um sistema linear. Então, uma coisa é resolver o sistema linear 3x3 e outra é resolver um sistema linear 1000x1000. Então, o quanto o tempo computacional aumenta se você aumentar o tamanho da matriz. Existem inúmeras e inúmeras aplicações de cálculo numérico. Eu vou citar algumas que são propriamente mais da minha área. Posso falar com mais propriedade. Mas com certeza vocês vão encontrar por aí muitas e muitas outras aplicações. Então, citar um exemplo aqui na área de processamento de imagens. Então, tenho aqui uma imagem. Para quem não sabe, uma imagem ela é composta por pixels. Então, estou dando um zoom aqui na imagem. Podemos observar que tem uns quadradinhos. Cada quadrado desse representa um pixel da imagem. Então, a imagem nada mais é aí do que uma grande matriz de pixels, aí milhares de linhas, milhares de colunas. E um dos problemas em processamento de imagem é fazer o seguinte: eu quero uma imagem agora com tamanho diferente. Essa imagem aqui, vamos ver, ela tem tamanho 3.264 pixels por 2.448. Vamos supor que eu queira uma imagem menor. Então vamos colocar 1052 por 789.
Então nós estamos reduzindo essa matriz grande para uma matriz menor. E aí quais vão ser os valores dessa nova matriz? Então isso é resolvido através de interpolação. Inclusive tem aqui no próprio menu aqui do GIMP, você escolher qual o método que você vai fazer de interpolação. Então reduzi a imagem e manteve relativamente a qualidade. Quando salvamos a imagem, entra um outro processo que também tem aplicações de cálculo numérico, que é a compressão de imagens. Então, se a imagem é uma matriz de valores, fica a questão: precisamos armazenar exatamente a matriz como ela é? Então existem métodos que são baseados em transformadas. Essas transformadas vão transformar esses números que estão na matriz em uma forma mais compacta de armazenar esses dados. Então conseguimos armazenar a imagem com um arquivo de menor tamanho. Aqui é um exemplo que eu tenho da minha aula de análise de movimento lá do curso de visão computacional. Então o problema que nós temos lá é determinar para onde é que, vamos dizer, um pixel se moveu de um instante de tempo para o outro. Isso tem bastantes aplicações, como por exemplo em compressão de vídeo. Um outro exemplo é a detecção de borda. Então eu vou mudar aqui para a escala cinza, que fica melhor de visualizar. Então aqui é o resultado da detecção de borda. Para detectar borda, a gente verifica através da descontinuidade na imagem. E a descontinuidade a gente pode detectar através da derivada. Sendo que a imagem, como ela é uma matriz, ela não é uma função contínua. A gente calcula a derivada em funções contínuas. Então existem métodos numéricos para fazer a aproximação dessa derivada. E a partir daí a gente calcula as bordas da imagem. Um outro exemplo, pessoal, é em registro de imagens. Então, registro de imagens, precisamos encaixar, vamos dizer assim, algumas partes da mesma imagem. Agora um exemplo em computação gráfica. Na computação gráfica o interesse é gerar imagens. Então aqui temos um exemplo que está repleto de interpolações. Para começar, pela determinação das cores do triângulo. Então vejam na animação que as cores estão variando ao longo do tempo. O triângulo também está se movimentando, isso aí é animação. Então isso também envolve interpolação, que é um dos tópicos que a gente vai ver aqui no curso.